Bom, neste exercício nós vamos determinar a ordem da equação diferencial e vamos dizer se ela é uma equação linear ou não linear. Por exemplo, nessa questão aqui, número 1, nós temos t quadrado, y duas linhas, mais t, y' mais 2y igual a seno de t. Eu acho que é interessante a gente relembrar como é a forma de uma equação linear. Como nós já estudamos, uma equação linear ela deve ser apresentada como sendo uma função a0 de t que multiplica a incógnita y mais uma a1 de t que multiplica dy dt, em seguida a2 de t que multiplica d2y dt2 e assim por diante. Aqui a gente coloca uma função an de t dny dtn, isso aqui igual a uma determinada função de t que nós chamamos de f de t. Observe que aqui nós temos uma equação linear, uma equação diferencial linear, e o que nós percebemos é que, por exemplo, quando você olha para a incógnita y, não aparece coisas do tipo y quadrado, y ao cubo. O y ele aparece sozinho. Nem aparece produtos de y com suas derivadas, ou produto entre as derivadas de y, isso também não aparece. Nem aparece y tipo dentro de funções, como funções trigonométricas, ou no expoente de funções exponenciais, nada desse tipo. Ela tem que ter esse formatozinho aqui. E a ordem, só lembrando, significa que você vai olhar para a maior ordem da derivada que aparece na tua equação. Certo? Qual é a maior ordem que aparece aqui nas derivadas? A ordem dessa derivada de maior ordem vai dizer qual é a ordem da sua equação diferencial. Então, nesse caso, está bem simples. Se você observar aqui, a maior ordem que aparece nessa derivada é justamente 2. Então, aqui nós vamos ter uma equação de segunda ordem e linear, pois veja que aqui você tem bem discriminado a função a2 de t multiplicando a segunda derivada, uma outra função de t que multiplica y', e aqui uma função constante que multiplica y igual apenas a uma função de t. Então, aqui nós temos o seguinte, essa equação ela é de segunda ordem, né? Segunda ordem e é uma equação linear. Se você observar essa aqui de baixo, já temos um problema aqui quanto à linearidade, porque aqui aparece um y ao quadrado. Não pode. E além do mais, ele está multiplicando uma derivada. Então essa aqui você já sabe que é uma equação não linear. Porém, a sua ordem vai ser segunda ordem, porque a maior derivada que aparece aqui é a de ordem 2. A maior ordem de derivada que aparece é ordem 2. Então você tem aqui segunda ordem e não linear. Já essa número 3, ela está bem parecida com a forma geral de uma equação linear, onde todos os coeficientes que multiplicam as derivadas são iguais à função constante igual a 1, assim como a função f de t também é a função constante igual a 1. Então aqui tu tem uma equação linear, a ordem dela vai ser 4. Então aqui tu tem quarta ordem e linear. Essa aqui de baixo é não linear porque tem y ao quadrado. Certo? E a ordem dela vai ser 1. Ou seja, primeira ordem. Então, primeira ordem e não linear.
Não linear porque o y ele está ao quadrado. Não pode, o y tem que estar sozinho, assim. Quando você olha para cá, mais um probleminha quanto à linearidade, que é tu ter o y dentro de uma função trigonométrica, né? A ordem aqui vai ser 2, então tu tem segunda ordem e também uma função ou uma equação diferencial não linear. E por fim, temos essa daqui, que é uma equação de terceira ordem, certo? Olhando para as derivadas, a maior ordem que aparece nas derivadas é 3, né? Então, terceira ordem. E ela é linear? Vamos ver. Se você olhar aqui para a derivada terceira, tem uma função de t que multiplica ela, aqui uma função apenas de t que multiplica a derivada de y, e aqui apenas uma função de t que multiplica y. Igual a t ao cubo, que é a função f de t. Você pode se perguntar onde está a função d2, t, dt2, que é a derivada segunda de y, mas ela está aqui, só que ela está sendo multiplicada por zero. Então, essa equação está nesse formato, ela é uma equação linear. Já nesses exercícios, nós temos como objetivo de verificar se uma determinada função é solução de outra equação diferencial, de uma determinada equação diferencial. Por exemplo, aqui nós vamos mostrar, ou verificar, melhor dizendo, se y igual a 3t mais t quadrado é uma solução dessa equação diferencial bem aqui. O que nós devemos fazer, basicamente, solução. Então o que você deve fazer é considerar essa função, a sua derivada, depois substituir aqui e ver se essas coisas vão satisfazer essa equação. Temos. Então você tem, ó, y igual a 3t mais t ao quadrado. Aí você vem aqui e deriva. Quando você derivar, a derivada de 3t é 3 e a derivada de t quadrado é 2t. Tá? Agora você substitui na equação. E substituindo em 1, vem o seguinte. Você tem aqui, ó, t, que multiplica o y', que é 3 mais 2t, menos o teu y, que é 3t mais t quadrado. Ora, isso aqui é igual, né? Aqui vai ficar apenas 3t, aqui fica 2t ao quadrado, aqui fica menos 3t menos t ao quadrado. Isso aqui é igual. Veja que o 3t e o menos 3t você cancela, e 2t quadrado menos t quadrado é apenas t quadrado. Então, quando você substituiu o y' e o y aqui, tá vendo? O resultado deu t quadrado, e isso mostra que, de fato, esta função aqui é solução da equação diferencial 1. Ou seja, y igual a 3t mais t ao quadrado é uma solução de 1 da equação diferencial número 1. Já esse outro exemplo, nós vamos mostrar que tanto a função y1 dada assim e y2 dada dessa forma são soluções dessa equação diferencial bem aqui. Neste caso, nós temos que calcular a derivada segunda, derivada primeira e a própria função y, substituir aqui e ver se dá igual a zero. Vamos ver como é que fica nesse caso, né? Nesse caso você tem. Vamos começar com a função y1. y1 de t, a gente coloca ela bem aqui, ó. É exponencial de menos 3t. Aí você tem agora y1' de t. Vamos derivar essa função. Pela regra da cadeia, a derivada de menos 3t é apenas menos 3, e a derivada da exponencial é a própria exponencial, então fica dessa maneira aqui.
Se você derivar mais uma vez, ou seja, derivada segunda de y1 em relação a t, fica derivada de menos 3t, usando mais uma vez a regra da cadeia, né? Derivada de menos 3t vai dar menos 3. Quando multiplicar por esse menos 3 daqui, fica apenas 9. E a derivada da exponencial, a própria exponencial, e aqui menos 3t. Feito isso, agora você substitui em 2, né? E substituindo em 2, obtemos. Quando você substituir isso em 2, vamos lá. Fica y duas linhas, que é isso daqui, né? 9 exponencial de menos 3t, mais 2 vezes y', que deu menos 3 exponencial de menos 3t, tá aqui, menos 3 que multiplica y é apenas exponencial de menos 3t. Isso é igual a 9 exponencial de menos 3t, aqui dá menos 6 exponencial de menos 3t, e aqui menos 3 exponencial de menos 3t. Se você colocar a exponencial de menos 3t em evidência, fica 9 menos 6 menos 3 exponencial de menos 3t. Mas 9 menos 6 menos 3 a gente sabe que é 0, né? 0 vezes exponencial de menos 3t, que é igual a 0. Portanto, a função y1 de t é solução de 2. Vou pedir para mostrar que é, né? Então está mostrado aqui. Certo? Agora, vamos considerar y2 de t, que é a função exponencial de t. Deriva exponencial de t da própria exponencial de t e deriva novamente, continua dando exponencial de t. Logo, se você substituir, né? Substituindo em 2, vai aparecer o quê? Então, y duas linhas, né? Y duas linhas é exponencial de t, mais 2 vezes... Eita, gente, perdão. 2 vezes exponencial de t, que é y', menos 3 vezes o y, que é exponencial de t. Coloca exponencial de t em evidência, fica 1 mais 2 menos 3. Exponencial de t, que é 0. Exponencial de t, que é igual a 0. Então, com isto, nós mostramos que essas duas funções são soluções dessa equação diferencial de segunda ordem. Inclusive, é linear. Equação linear de segunda ordem, que tem aqui duas soluções distintas, né? E essa daqui também era uma equação linear, só que de primeira ordem. A gente verificou que essa daqui era uma solução para ela. Mais um exercício interessante consiste em determinar os valores de R para os quais a equação diferencial dada tem uma solução da forma y igual a exponencial de RT. Eu vou começar pela 2, que envolve apenas derivada de primeira ordem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a solução. Vou começar aqui por essa 2. Então, o que você deve fazer primeiro é... Então, a gente considera y igual a exponencial de RT. E você deve derivar a y, ou seja, pela regra da cadeia, a derivada de exponencial de R de t é derivada de RT, que é apenas R, exponencial de RT. Então, uma vez que você sabe quem é y e quem é y', você deve substituir essas duas funções aqui, e isso tem que dar igual a 0. Fazendo isso ser igual a 0, quando tu faz essa substituição, aí você deve conseguir encontrar valores de R, tais que ela seja solução de 2. Então, daí, substituindo em 2, temos. Então, você vai ficar com y', que é R, E elevado a RT,
mais 2 vezes y, que é ERT. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ora, você pode colocar em evidência ERT, e aqui fica R mais 2, igual a 0. Ora, então tu tem aqui um produto, não é, dessas duas coisas dando 0. Quer dizer que pelo menos uma delas tem que ser igual a 0. A exponencial nunca pode ser 0. Então lembra da função exponencial, né? A função exponencial, vou colocar ela aqui no cantinho, ó. A função exponencial, ela é uma coisa assim, né? Então ela nunca toca o eixo x. Aqui está o eixo x, ó. Ela nunca toca o eixo x. Então a função exponencial nunca pode ser 0. Logo, quem tem que ser 0 é r mais 2. Então daqui tu tem r mais 2 igual a 0, ou seja, tu tem que r tem que ser igual a menos 2. Então como é que tu chegou que r é igual a menos 2? Substituindo essa função aqui na tua equação, igualando a 0. Ou seja, dizendo que ela satisfaz essa equação. Para que isso aconteça, o r tem que ser menos 2. Então, acabamos de determinar r aqui na 2, tal que esta função aqui é uma solução para essa equação diferencial. Certo? Agora, vamos fazer a número 1, né? A número 1, ela tem derivada segunda, então tem um pouquinho mais de conta para a gente fazer. Temos. Então, nessa número 1, você vai ter que primeiro, né? Bom, vamos lá. Vamos escrever aqui y igual a ERT. Aí depois você faz y', que você já sabe que é R, ERT. Agora tu faz y duas linhas, ou seja, deriva essa daqui. Bom, a derivada da interna, usando a regra da cadeia, mais uma vez, é r. Quando multiplicar por esse r, fica apenas r quadrado. E aqui é rt. E substituindo, né? Substituindo em 1, obtemos. Quando você substituir isso aí na equação 1, dizendo que essa aqui é a equação 1, né? Aí vai ficar uma coisa assim. Então tu fica com r quadrado exponencial de rt, né? Mais y', que é r exponencial de rt, e menos 6 vezes y, que é exponencial de rt. E aí isso daqui tem que ser igual a 0. Colocando exponencial de rt em evidência, fica r quadrado mais r menos 6 igual a 0. Mais uma vez, um produto de duas coisas aqui dando 0. Essa daqui, né? Esse fator aqui não pode ser 0, porque é função exponencial. Então esse aqui é que tem que ser 0. R quadrado mais r menos 6 igual a 0. Então você caiu aqui numa equação do segundo grau. Quem são os valores de r? Você pode usar lá aquela fórmula de Bhaskara, ou então olhar para isso daqui como sendo r quadrado menos a SR, né, mais P igual a 0. Você pode olhar para essa equação do segundo grau aqui, onde S aqui é a soma das duas raízes e P é o produto das duas raízes. Então tu pensa em dois números cujo produto é menos 6 e cuja soma seja menos 1. Né? Que aqui na formulazinha é menos. Né? Então a soma tem que ser sempre o simétrico do que está aqui. Bom, então dois números cujo produto seja menos 6 e cuja soma seja menos 1 são menos 3 e 2, né? R é igual a menos 3 ou R igual a 2. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6 e menos 3 mais 2 dá menos 1, que é o simétrico daqui, que está somente 1. Então, mais uma vez, nós encontramos
os valores de R, tal que esta solução dessa forma é uma solução para essa função dessa forma é uma solução para a equação 1. Determine os valores de R para os quais essa função y de t igual a r sobre t quadrado menos 3 é solução da equação diferencial y' mais t y quadrado igual a zero. Uma equação não linear. Porque aqui tem y quadrado, né? Bom, solução. O que devemos fazer? Devemos pegar a função y e derivar ela, substituir tanto ela quanto a sua derivada aqui. Temos, observe que y de t é r sobre t quadrado menos 3. E y' de t é a mesma coisa que você considerar o r como constante aqui fora e derivar a função 1 sobre t quadrado menos 3. Eu poderia deixar o r aqui onde está o 1, daria no mesmo. A questão é que aqui você vai usar a regra do quociente para a derivação, né? Fica r, derivada da primeira, que é 1, é 0, vezes a segunda, t quadrado menos 3, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é apenas 2t, dividido pela segunda ao quadrado. Então nós ficamos com r, que multiplica menos 2t sobre t quadrado menos 3 ao quadrado, ou ainda menos 2tr sobre t quadrado menos 3 ao quadrado. Agora, o que é que nós devemos fazer? Vamos substituir na equação, né? Vou chamar essa equação de asterisco. Ora, então, substituindo y e y' em asterisco, obtemos. Ora, então você vai ficar com y', que é isso daqui, né? Menos 2tr sobre t quadrado menos 3 ao quadrado, mais t, que vai multiplicar y, só que y ao quadrado, né? E isso tem que ser igual a zero. Prosseguindo, ficamos com menos 2tr sobre t quadrado menos 3 ao quadrado, mais, aqui fica r ao quadrado vezes t, então ficamos com tr ao quadrado dividido por t quadrado menos 3 ao quadrado, e isso tem que ser igual a zero. Colocamos em evidência t sobre t quadrado menos 3 ao quadrado, e vai sobrar o quê? Quando você divide isso por isso, sobra apenas menos 2r, bem aqui. Mas, quando você divide isso por isso, sobra apenas r quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Bom, é claro que está subentendido que o t tem que ser diferente, né, de mais ou menos raiz de 3. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que para que isso aqui seja igual a zero, o que está dentro desse parênteses tem que ser igual a zero, né? Ou t é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses é igual a zero. Ele quer saber os valores de r para os quais essa função é solução da equação diferencial. Então, a gente faz aqui, né? Menos 2r mais r quadrado igual a zero. Nesse caso, você coloca o r em evidência, fica r, e aqui dentro fica r menos 2, igual a zero. Então, r deve ser zero, ou r
igual a 2. E está aí resolvido o nosso exercício.